Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Eric, Raimundo, Felipe, Leonardo, Francisco. Francisco é das antigas, né, Francisco? Tudo bom? Pessoal, bem-vindo. A gente está começando a nossa live de filosofia, certo? Infelizmente eu não consegui fazer na semana passada. Vai ter que ser um pouco assim aleatório, né? Assim, quando eu puder fazer a live de filosofia, eu aviso a vocês no dia e a gente começa, né? Para quem não está acompanhando ainda e está meio voando assim, sem saber o que é que eu vou falar, né? Eu estou apresentando para vocês algumas ideias a partir desse livro aqui, tá? Que não é propriamente um livro do Henri Bergson, mas são as aulas dele, as anotações das aulas dele por um aluno do liceu, tá certo? O Bergson é um autor que eu gosto muito, que eu estudei no meu doutorado, então eu escolhi apresentar algumas coisas de filosofia para vocês a partir da abordagem dele, né? Da linguagem dele. E aí, na live passada, sobre isso, né? Na live sobre filosofia, a gente falou sobre a consciência. E aí, a gente falou um pouco sobre a questão, assim, do inconsciente, né? E a gente chegou à ideia, que é uma ideia bergsoniana, né? De graus de consciência. Que, na verdade, a consciência tem graus. Então, ao lado de uma consciência assim plena e distinta, haveria uma outra consciência vaga, confusa. A gente falou também na questão da relação entre essa consciência e uma certa tensão do espírito, uma certa atenção, né? Então, isso aí a gente tratou. Para quem perdeu as lives anteriores, é só procurar aí no feed do IGTV ou no meu canal do YouTube, tá certo? Então, a gente vai continuar ainda nessa live de hoje falando sobre consciência. No finalzinho eu vou tentar ler as perguntas, se vocês colocarem perguntas aqui, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Vou tentar falar mais devagar também, porque me disseram lá nos comentários que eu falo muito rápido, é o meu hábito, mas eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar hoje. Então vamos lá. Uma coisa que eu chamei a atenção na live anterior é a questão de que, assim, quando a gente tem uma consciência um pouco mais clara, a gente acaba tendo uma diferença entre a noção de algo que se passa em nós, por exemplo, uma emoção, um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza, e nós como palco dessas emoções, né? Aquela coisa que alguns orientais falam, o eu observador, né? Alguns psicólogos falam, essa noção de que você não é aquela confusão de emoções, né? Mas a tua consciência, ela te dá acesso a essas emoções que você sente, né? E você como o palco dessas emoções. Então, a gente começa a perceber algo que é interessante, que é o fato de que esse eu, né? Ele é algo que muda e permanece. Então, é algo que está sempre sofrendo mudanças, sempre sofrendo afecções, sempre se transformando e, no entanto, ele permanece enquanto eu, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar. Então, se a consciência não nos fornece apenas o conhecimento dos fatos psicológicos, ou seja, dos fatos que se passam na nossa própria consciência, mas nos faz captar ou seja, abaixo desses fenômenos, né, sobre esses fenômenos, um eu duradouro, é porque ela nos faz penetrar até essa substância, ou seja, a nossa consciência é a consciência do eu, né? Então, a gente vai colocar substância aqui entre aspas,
Porque no pensamento do Bergson mesmo, essa noção de substância, que é muito importante dentro da filosofia, ela vai se desfazer, digamos assim, porque o Bergson ele não é um filósofo que pensa a noção de substância, ele pensa a noção de duração, né? De movimento. É uma coisa meio heraclitiana. Não sei se vocês já ouviram falar num filósofo chamado Heráclito, né? O Heráclito dizia que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já mudou e a gente mesmo já mudou quando vai na segunda vez nesse rio. Ou seja, a ideia de que tudo está numa mutação constante, tudo é devir, né? Inclusive o nosso eu, certo? Mas a questão é que por mais que haja modificações nesse eu, algo permanece. Então isso é algo estranho, né, que a gente precisa entender. Então quando eu falar substância aqui nesse contexto, entendam substância entre aspas, né? Então a substância no sentido filosófico, né, é esse algo indescritível que serve de base, né, de suporte para os fenômenos. No caso do que a gente está tentando falar aqui do eu. Eu não sou a minha alegria, eu não sou a minha tristeza, eu não sou a minha depressão, eu não sou o meu pânico, eu não sou a minha saudade e ao mesmo tempo eu sou tudo isso, né? Mas o que se está querendo dizer é que a minha consciência, ela me apresenta essas afecções. Ao me apresentar essas afecções, ela me apresenta também como aquele substrato a partir de onde se dá todas essas emoções, né? Então existe uma infinidade de fatos psicológicos, sensações, sentimentos, ideias, determinações voluntárias que se sucedem em nós. E entretanto, sob esses fenômenos que passam, alguma coisa permanece, pois dizemos sempre que é o mesmo eu que pensa, que sente e que quer. Então, em cada um de nós, há, de um lado, modificações da alma e, do outro lado, aquilo que permanece, o eu que permanece, que fica sob cada conjunto dessas modificações. Então, deixa eu ler aqui algo para ficar um pouquinho mais claro, né? Quando falamos de nós mesmos, nunca nos vem à mente dizermos que nosso eu tenha sido substituído por um outro. Transporto-me para 20 anos atrás. Naquela época, eu talvez não tivesse nenhuma das ideias que tenho hoje. Os sentimentos que eu tinha, então, não tenho mais. Já não me decidiria como me decidia naquela época. Nada em mim acontece da mesma maneira que então. Entretanto, continuo dizendo eu ou mim quando falo daquele ser de antigamente. E é precisamente o mesmo eu. Acharia estranho e ridículo se viessem me afirmar que se trata de um outro. Então, eu sei que para quem não tem costume com essas especulações filosóficas, né, isso aqui deve estar parecendo uma coisa estranha. Mas veja, eu não sou a Catarina de 20 anos atrás. Eu não penso mais como a Catarina de 20 anos atrás, eu não sinto mais como a Catarina de 20 anos atrás, eu não quero mais como a Catarina de 20 anos atrás, e no entanto eu sou a Catarina, de alguma forma. Então, isso é o que a gente precisa pensar, né? Esse paradoxo do eu, que é o fato de mudar sempre, mudar continuamente e permanecer, né? Então, na verdade, essa é a característica do eu. Por isso que depois, né, o Bergson vai trabalhar essa noção de eu e vai dizer que o eu é duração, né? Ele dura. Por quê? Porque ele se transforma, ele muda e ele permanece. Então, o eu é outra coisa além das suas modificações, é outra coisa além dos seus fenômenos.
Sendo assim, a consciência nos revela a existência de uma substância, né, entre aspas, que cada um de nós chama de eu. Então vamos lá, a gente estava falando aqui de consciência. O que é que eu conheço através da consciência? Eu conheço a mim mesmo. Aquilo que a consciência me dá é essa substância que a gente chama de eu. É isso que a consciência me dá. Seja por meio das afecções, né? Das sensações, das emoções, seja por meio dessa força psíquica mesmo que subjaz a essas emoções que nos transformam, né? Que nos afetam continuamente. Então, não apenas o eu nos parece como substância, mas além disso, é a única substância que conhecemos efetivamente. O que é que significa isso? A gente está aqui dentro de uma perspectiva de filosofia, que é uma perspectiva idealista, subjetivista, no sentido de ser uma filosofia que percebe que aquilo que eu tenho acesso imediatamente é simplesmente a mim, a minha consciência, o meu eu. Então, por mais que para o senso comum aquilo que seja mais óbvio, mais indubitável, seja, por exemplo, o mundo exterior, né? A matéria, aquilo que você pode tocar, não é assim para essa perspectiva da filosofia, né? É uma coisa meio Matrix mesmo, né? É uma coisa meio Matrix. A filosofia moderna, porque a gente não está estudando assim muito especificamente, a gente está estudando mais questões assim, mas a filosofia moderna ela gira muito em torno dessa questão de empirismo e idealismo, né? O que é que tem realidade? É a matéria ou é o eu, ou é o sujeito? Para essa perspectiva aqui que a gente está trabalhando, aquilo que tem realidade é o eu, é a consciência. Vamos ver. Quando eu tenho acesso a algo de uma substância material, eu não tenho acesso à substância. Eu tenho acesso a qualidades da matéria. Por exemplo, vamos supor, eu pego essa folha de papel aqui. Aí você vai dizer, eu conheço a substância? Não, eu não tenho acesso à substância. Eu tenho acesso a uma cor. E o que é a cor? É uma impressão causada na minha retina. Eu tenho uma sensação de resistência, que também é uma impressão causada em mim. Peso, forma, tudo isso é o quê? Tudo isso são impressões causadas em mim, ou seja, são sensações. São sensações. Então, eu não tenho um acesso à matéria da mesma forma que eu tenho um acesso a mim. De modo que eu não posso, a rigor, afirmar a realidade da matéria, a realidade de uma substância. Essa substância material, ela é hipotética, né? Ela é uma coisa hipotética. Diferente da realidade do meu eu, dessa substância que eu chamo eu. Por quê? Porque essa realidade eu intuo, eu tenho um acesso imediato a essa realidade que eu sou, só isso. A uma realidade material eu não tenho acesso, né? Então, se eu tirar dessa folha de papel a sua resistência, a sua cor, o seu peso, a sua forma, ou seja, se eu retirar as suas qualidades, o que é que fica dela, né? O que é que resta dessa folha? Então, um objeto material para nós é simplesmente um aglomerado de qualidades. Mas o mesmo não acontece com o eu. A forma como eu conheço a mim, a forma como eu conheço esse eu, né? A forma como eu tenho acesso é diferente. Então, mesmo que eu tire mentalmente todas as minhas qualidades, elimine esses fenômenos dos quais eu sou palco, mesmo assim resta uma força. Então, aquilo que a nossa consciência percebe, o que é que resta? Aquilo que cada um de nós percebe como eu. Beleza? Então,
o eu é a única substância que conhecemos realmente. Quando atribuímos aos corpos materiais as características de substância, isso é uma hipótese, uma indução, uma analogia, não é um dado da experiência. Veja que louco, né? Normalmente a gente fala experiência como aquilo que é dado do lado de fora, né? Mas a gente está aqui como se fosse um empirismo radical. Aquilo que eu tenho experiência mesmo, né? Aquilo que eu posso experimentar efetivamente é a mim mesmo, é o meu eu, né? Acho que alguém fez umas perguntas aqui, deixa eu ver rapidinho. A percepção do externo são apenas pulsos elétricos interpretados pelo nosso cérebro. Exato. Eu vou deixar para ler depois, tá? Só para eu não perder aqui o raciocínio. Então, essa perspectiva, ela vai ser muito importante dentro da filosofia moderna, como eu falei. Eu não queria falar de autores específicos, mas vamos falar só um pouquinho do Descartes, porque esse exemplo que eu dei da folha de papel, né, tipo, retira todas as qualidades, o que é que vai sobrar. É um exercício que o Descartes faz numa obra chamada Meditações Metafísicas, ele faz com uma cera, né? E o que é que acontece ali nas meditações cartesianas? Acontece que o Descartes ele vai tentar buscar um suporte para a filosofia, um suporte para o saber, um suporte para o conhecimento que seja uma verdade indubitável, que seja algo que não pode ser colocado em dúvida. Então, para ele encontrar essa verdade indubitável, ele faz um exercício cético de colocar em dúvida tudo aquilo que é possível. E aí ele coloca em dúvida o mundo material, né? Ele usa o argumento do sonho. Ele vai dizer, quando eu sonho, as coisas se me apresentam com tal realidade que eu acredito que seja. Então, o que é que faz com que nesse momento, por exemplo, agora, falando com vocês, dando essa aula, eu não esteja sonhando? De fato, não há um critério, entende? É isso que o Descartes vai dizer, não há um critério para diferenciar, então, a vigília do sonho. Então, ele vai colocando em dúvida uma série de coisas. Ele coloca em dúvida, inclusive, por exemplo, a verdade matemática. Aí ele vai dizer assim, eu posso duvidar, tipo, que 2 mais 2 é igual a 4? Para ele duvidar das verdades matemáticas, que obviamente são mais difíceis de serem questionadas do que a realidade material no sentido daquilo que se apresenta aos nossos sentidos, aí ele usa uma artimanha metódica, né? Que é a ideia do gênio maligno, que ele vai dizer, pode ser que sempre que eu achar que tenho certeza acerca de algo, como por exemplo, que um quadrado tem 4 lados, ou que 2 mais 2 são 4, na verdade eu esteja sendo enganado por um gênio maligno, que faz com que eu ache que esteja certo, quando na verdade eu estou errado. Quando ele usa essa artimanha do gênio maligno, aí ele chega ao limite da possibilidade de dúvida dele, e ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo que eu me engane, mesmo que haja um gênio enganador, mesmo que haja um gênio maligno que faça com que eu me engane, eu existo enquanto me engano. Eu penso, eu duvido, logo existo. Penso, logo existo. Então, esse movimento que o Descartes faz, que depois a gente vai explorar mais quando estiver falando especificamente no Descartes, é o estabelecimento do cogito, né, do eu, do sujeito pensante, como aquilo que vai ser o ponto fulcral da filosofia, da possibilidade de erigir qualquer saber. Então, resumindo toda essa ópera, né? Eu posso duvidar do mundo material, eu posso duvidar das realidades matemáticas, eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar de que eu duvido, porque para eu duvidar, eu preciso existir. Então, eu existo enquanto sujeito pensante. Então, esse movimento é um movimento que traz essa perspectiva da consciência, que traz essa perspectiva do sujeito, né, como esse aspecto inegociável, né, da filosofia, como aquele
ponto, aquele ponto arquimediano, né, do saber. Então, voltando aqui para essa perspectiva do Bergson, né? Esse acesso que nós temos ao eu, né? Essa consciência do eu, ela vem também com ela a ideia de identidade, a ideia de unidade, e a ideia de finalidade e a ideia de duração. Não temos consciência de havermos sido várias pessoas simultaneamente. Vamos pensar essa ideia de identidade, né? Entretanto, quantos fenômenos diversos acontecem ao mesmo tempo? Quantos pensamentos coexistem em nosso espírito? Quantos sentimentos lutam e se harmonizam em nossa alma? E, entretanto, apesar dessa infinidade de fatos psicológicos que coexistem em nossa alma, o eu não se divide. Tudo isso é diferente e, entretanto, tudo isso é uno. Você vê que a gente está sempre voltando para essa complexidade do eu, né? Depois o Bergson vai usar uma expressão que vai dizer que é a multiplicidade heterogênea qualitativa, o eu. O eu é algo extremamente heterogêneo, né? A gente está sempre sendo perpassado por mil sentimentos contraditórios, sentimentos lutam dentro de nós, se harmonizam, se digladiam, a gente toma decisões, toma outras, a gente está sempre num processo muito dinâmico, né? Entretanto, somos nós que estamos passando por todo esse processo. Então, nós sempre somos o palco, né? Então, é até uma coisa meio terapêutica. Eu falei isso na live passada. É meio terapêutico você tentar sair um pouco dessa confusão que é o nosso eu, né? Porque o nosso eu é uma coisa bem complexa, bem misturada, né? E aí, quando você tenta fazer esse retorno a algo mais nuclear, assim, aí você... É como se você aumentasse a sua consciência. Aumentando a sua consciência, você aumenta a sua potência, né? Você aumenta a sua vivacidade, a sua presença de espírito. Porque se você se perder completamente nessa confusão de emoções, nessa confusão de vontades, nessa confusão de desejos que nós também somos, é muito difícil você se organizar, né? Então muita gente se perde, muita gente sai da casinha, né? Como se diz, e esse tempo aí de pandemia as pessoas estão saindo muito na casinha. E assim, e não é fácil não sair da casinha, né? A gente tem que ter muita disciplina e tudo. Eu, por exemplo, faço yoga, medito, tenho as minhas estratégias para tentar centralizar esse eu, né? Mas de fato existe essa multiplicidade, né? E tudo. Então o eu, ele não é uma abstração. Ele nos é dado na vida psicológica diária como um ser atuante, como um ser ativo. A todo momento eu me determino, eu tomo uma resolução, eu fixo o meu espírito em algo, eu reflito, né? Então não é algo abstrato, é algo muito concreto, é algo que eu sinto, é aquilo que há de mais real. Aquilo que eu posso provar de mais real sou eu, né? Então, esse eu, ele se nos apresenta como uma força ativa. Então, o que é o eu? Qual é a noção de eu? É de uma força psíquica, é atividade. Esse eu, ele é atividade. Por isso que eu falei aqui no Descartes, mas assim, a ideia do Bergson não é a ideia do Descartes, né? Porque não é aquela substância, aquela coisa, não, é uma potência mesmo, né? É uma força. Então, o eu é a única força ativa, a única causa que conhecemos diretamente. Então, é justamente através do eu que nós conhecemos essa noção de identidade e essa noção de causalidade. Então, a relação de causa e efeito, né? Ou como se diz, a relação de causalidade, ela nos é fornecida pela nossa consciência. O conhecimento que temos da relação de causa e efeito deriva do sentimento que trazemos do nosso esforço pessoal. A percepção do mundo exterior não nos fornece tal noção. Isso aqui não é muito fácil de entender não, tá? Porque isso aqui pressupõe um outro pensador, que é o David Hume, né? O que é que o David Hume vai dizer assim, que vai fazer uma revolução aí na filosofia? É dizer que a causa e o efeito não estão nas coisas.
né? Quando a gente vê uma relação que a gente julga ser de causa e efeito, na verdade a gente só está constatando duas relações temporais, duas relações entre as coisas. Então, assim, é como se ele dissesse que a causalidade não está na natureza. E aí, essa coisa do Hume vai ser muito séria do ponto de vista da ciência, porque a ciência trabalha com a causalidade, aí tem toda uma discussão com a epistemologia, que eu não vou entrar nisso aqui. Mas essa perspectiva do Hume é aquilo que vai despertar o Kant do seu sono dogmático, né? Aí o Kant desperta do seu sono dogmático através do Hume. O que é que o Kant vai dizer? Vai dizer justamente isso que eu estava dizendo para vocês agora, que a causalidade ela está na nossa cabeça, né? A causalidade não está nas coisas. Veja, o Hume disse que a causalidade não estava nas coisas, mas o Hume também não foi muito além. O que o Kant disse foi que a causalidade, né, está no nosso entendimento, está na nossa inteligência. É a forma como nós compreendemos as coisas, né? E o Kant falou também que o tempo era uma forma pura da sensibilidade, né? Eu não vou falar no Kant aqui, que vai ser um negócio muito complicado, assim, mas rapidinho, só basicamente isso para a gente entender. Lembra que eu disse que eu não tenho um acesso às coisas, né? À substância. O Kant vai dizer, eu não tenho acesso à coisa como ela é em si mesma. Eu tenho acesso às coisas a partir da forma que eu tenho de conhecer. É como se a minha cabeça, o meu intelecto, ele tivesse uma forma. E eu só conseguisse conhecer o mundo, a natureza, as coisas, a partir dessa forma que eu tenho na minha cabeça. Imagina que você, sei lá, tá com um óculos de lente azul que faz você enxergar o mundo azul. E você não pode tirar essa lente de modo algum. Se alguém vai te perguntar o que é o mundo para além desse azul, você não vai conseguir dizer. Então, é mais ou menos isso de você perguntar o que são as coisas em si mesma. Por quê? Porque eu só conheço as coisas no tempo, na causalidade e no espaço. Eu preciso do espaço, eu preciso do tempo, eu preciso da causalidade para conhecer as coisas. O que são as coisas fora do tempo, do espaço e da causalidade? Eu não sei, certo? Então, quando a gente entra nessa reflexão de que o eu é a principal, a primeira coisa a que eu tenho acesso, então as outras coisas elas ficam meio suspensas, elas não podem ter a nossa aderência, né, a nossa afirmação imediatamente não. A existência do meu eu ela é muito mais certa do que a existência de qualquer coisa no mundo, né? Então é o ponto principal da filosofia. Então, além de me dar a ideia de identidade, além de me dar a ideia de unidade, de heterogeneidade, esse eu, ele me dá a ideia de duração, né? Um ser que permanece idêntico no fundo, ao mesmo tempo que muda continuamente de aspecto, é um ser que dura. É justamente isso que acontece com a gente. A gente permanece idêntico e muda o tempo todo. Não é isso que acontece, né? Que eu falei, eu não sou a mesma Catarina de 20 anos atrás. E sou, né? Não sou e sou. Então, um ser que permanece idêntico no fundo, ao mesmo tempo que muda continuamente de aspecto, é um ser que dura. Nós somos seres que duramos, nós estamos na duração. Na verdade, nós somos duração. Então, a ideia de duração, a ideia de tempo, nada mais é do que a consciência que tomamos da identidade do nosso ser sob a multiplicidade de suas modificações. Então vamos lá. O que é o tempo? O tempo é a consciência que nós temos da nossa identidade sob a multiplicidade das suas modificações. Um ser que não mudasse, um ser que não muda, ele não dura.
Ele não tem duração. Por exemplo, Deus. Deus não tem duração. Porque ele não muda, porque ele é. Então Deus é um presente eterno. Tudo que já aconteceu, tudo que acontece e tudo que acontecerá está reunido para ele em um único instante. Ele está fora do tempo. Um ser que também mudasse continuamente e completamente, de alto a baixo, ele também não duraria. Porque em cada momento sucessivo da duração não lhe restaria nada do que ele era no momento anterior. A sua existência recomeçaria, por assim dizer, a cada momento, a cada instante. Então, o que é essa duração? É a consciência. É o eu. O eu dura, o eu é duração, a consciência é duração. Porque a duração é justamente essa permanência e essa mudança. Nós somos uma espécie de bloco de neve eterno, né? Imagina um bloco de neve que vai rolando e vai aumentando, e vai rolando e vai aumentando, vai rolando e vai aumentando. Isso somos nós, isso é a nossa consciência. Não para nunca, né? É uma melodia eterna, é uma melodia. Então, assim, desde o primeiro chorinho que você deu lá na maternidade, ou antes, né? Para quem acredita nesse antes, até esse momento que vocês estão aqui me ouvindo, não houve nenhum momento de estagnação. Não houve nenhum momento de freio, não houve nenhum momento de repetição. Por quê? Porque a consciência ela é uma potência para frente, ela é um movimento de acumulação. Então, nesse mesmo momento em que eu estou falando para vocês, eu estou jogando a minha consciência, eu estou incorporando essa consciência, né? Então, eu estou juntando essa experiência. Eu estou mudando e eu estou permanecendo. Isso é que é duração. Quando a gente fala em duração, nessa linguagem bergsoniana, é esse eu pensado na sua grandiosidade, na sua complexidade. Não é simplesmente o eu pensante do Descartes, mas é esse eu que é uma experiência, né? Que é uma continuidade, que é uma melodia. Por que a gente usa o termo melodia? Por que a gente fala em melodia? Porque a melodia, ela só tem sentido na sua continuidade. Se você interrompe, a gente não tem essa interrupção. A gente não tem essa interrupção. A gente está sempre, continuamente, nessa mutação, nesse devir, nessa transformação, né? Nessa mutação, para usar a coisa lá do I Ching, dos chineses. E ao mesmo tempo nós somos. Nós somos o quê? Isso, essa mudança contínua. E algo que permanece para além disso, né? Então nós somos essa duração. Então, para ter consciência do tempo, para durar, é preciso que se permaneça idêntico a si mesmo no fundo e que, por outro lado, uma infinidade de modificações venha em todos os momentos sucessivos mudar, por assim dizer, a coloração desse fundo. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo em que há esse algo que permanece, essas modificações que eu sofro continuamente, elas também modificam esse estofo. Vamos pensar em termos de caráter, né? Se você pega um filósofo determinista, como por exemplo o Schopenhauer é extremamente determinista, ele vai dizer que você tem um caráter, né? E uma pessoa mais determinista, para além de qualquer filósofo, diz assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não mudo. Beleza, existe uma forte determinação que você chama de caráter, que é a duração que você que é a experiência que você constituiu, mais a sua qualidade intrínseca da alma que você é. Acontece que continuamente, incessantemente, você está sendo afetado, você está sendo transformado, você está pensando, você está refletindo, você está agindo e aquele estofo ele está mudando. Ele está mudando. Então essa experiência, ela pulsa sobre esse eu, né? Então esse eu que em tese permanece, também ele muda. Ou seja, o meu caráter, ele pode sim ir se burilando, ir se modificando, ir se aperfeiçoando, né? Por que não? Então esse eu, ele evolui também, né? Mas isso é uma outra história, a gente chega lá.
Mas só para entender essa questão da duração, né? Então, o tempo, ele não existe fora de nós. Ele nada mais é do que a consciência que tomamos, por um lado, dos nossos estados psicológicos sucessivos e, por outro lado, da identidade do nosso eu. Então, não seria correto dizer que o tempo passa. O tempo não passa, né? Nós é que passamos, nós é que duramos. A duração é algo totalmente relativo ao ser consciente. Agora vocês vão dormir com essa coisa esquisita aí na cabeça, né? Que o tempo, ele não é real, o tempo não é objetivo, o tempo não passa. Somos nós que passamos, porque o tempo, a duração, é essa consciência que nós tomamos dos nossos estados psicológicos sucessivos ao lado da identidade que nós também somos, né? Então, o tempo, ele é consciência. A duração é esse psiquismo, né? O real não é o material, o real não é o lógico, o real é psíquico, né? Então, isso que é de ordem psicológica tem uma realidade muito mais efetiva, né? E a gente tem uma dificuldade de olhar por esse ângulo, né? De saber o que é real mesmo, né? A gente acha que real é o que tá fora, que o real é o exterior, mas não. E aí, hein? Como é que fica? Se realmente for assim, o real é o que tá dentro. O real é o que tá dentro. E tu sabe o que é que tá dentro? Você se conhece, você sabe o que é esse eu, né? Porque normalmente a gente vive no eu de superfície, no eu muito superficial, no eu social, né? Esse eu que se relaciona com o outro, esse eu da linguagem, né? Então, o que é esse eu mais profundo, né? O que é a tua duração? Então, são essas questões aí, essas provocações que eu gostaria de começar a deixar para vocês. Beleza? Era isso, pessoal, por hoje. Hoje não teve muitas perguntas, não. Mas é isso aí, pessoal. Quiserem deixar alguma pergunta depois lá nos comentários ou no privado, fiquem à vontade, tá bom? Valeu, beijão para todos, Deus abençoe.